Queridos, abra sua Bíblia para Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta quem? Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Por que eu estou mostrando Daniel? Entenda, gente, Daniel é um dos grandes profetas do Velho Testamento. Daniel lia quem? Jeremias. Né? Jeremias, e são contemporâneos. Né? Mais ou menos contemporâneos, porque Daniel foi naquela leva do cativeiro babilônico que Jeremias profetizou. Daniel foi um daqueles jovens da elite, né, para servir no governo. E ele conhecia as palavras de Jeremias, e lá no cativeiro ele continuou conhecendo as palavras de Jeremias, e como ele é um homem de Deus, ele sabia que havia de durar 70 anos. Não é? Lembre, Daniel lia Jeremias. Jeremias é um grande cara no sentido de influência. Ele é um profeta super influenciador. Muita gente foi para o exílio crendo nas palavras de Jeremias. Mas não esqueça, os falsos profetas continuavam agindo. Eles profetizaram o contrário de Jeremias, que o cativeiro não ia acontecer. Ah, gente, aqui é o templo, aqui é o templo do Senhor. Você acha que o Senhor vai deixar de destruir o seu templo, não é? E Jeremias falou, vai, porque é só matéria. É um templo que Deus, num certo sentido, nem queria. Lembre quando Davi disse, eu quero construir um templo, e Deus falou assim, e eu estou pedindo isso? Nunca pedi. Por que você quer construir uma casa para mim? Eu, por acaso, entrei na minha casa, meu templo? Não quero não, Davi, não quero. Mas você está querendo fazer? Tá bom, seu filho vai fazer. E quando o filho dele, Salomão, faz o templo, quando inaugurou aquele templo, Deus disse a Salomão, olha, Salomão, está vendo esse templo aí? Isso é nada. Essa prosperidade, esse exército enorme que você tem, isso é nada. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Não é o templo. É um povo humilhado. Às vezes nós temos uma religiosidade de templo. Eu não sei lá, se você é de outra denominação, eu não sei como é que é por lá. Eu que fui criado dentro da religiosidade de templo, o versículo preferido é, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Né? Pois é. Então o menino não se mexia na casa do Senhor. Né? Eu levei cascudos enormes, cascudos mnemônicos, né, que eu lembro até hoje, né, porque na casa do Senhor não se mexe, né, reverência total. E eu sou um crítico, faço graça, faço chacota mesmo de quem tem uma cara dentro do templo e outra fora. Né? Tem gente que fora do templo é normal, quando entra no templo incorpora um personagem. Bom dia, pastor. Né? Fica aquele impostado. Quer perder meu respeito? Vem com essa onda para o meu lado. Não vai rolar. Eu não gosto. E geralmente eu acho que você esconde alguma coisa. Né? Agora, se você fala feito gente, se você tem um coração sincero, se você é parecido com Jesus, se você é transparente, mas se você incorpora olá, meus irmãos, como estão vocês? Todas as famílias estão bem, espero. Oh, aleluia, que bom. Graças a Deus. Quem é essa pessoa, gente? Né? Então, Deus nem queria isso. Aí quiseram construir, mas ele falou, não é o templo, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar. Então, eles não acreditavam que o templo ia ser destruído. Mas foi. E houve 3 deportações para a Babilônia. Né? Tem um cerco que leva só a elite, depois tem uma invasão, depois tem uma outra invasão, e foram para o cativeiro, e vai durar 70 anos. Os falsos profetas falaram, não, é só 2. Passou 2, eles inventaram outra mentira. Não, agora ninguém volta mais. Jeremias vai dizer, volta sim.
Vão voltar, vai haver colheita nesse lugar. Volta, mas tem que cumprir os 70 anos. Hoje eu quero analisar com vocês um pouquinho a mensagem de Jeremias. Não é? Como é que ele pregava? Ele é muito criativo às vezes. Embora seja um cara assim, meio depressivo, mas ele é muito criativo às vezes. Deus o fez criativo. Deus deu a ele, inclusive, o método da pregação. A mensagem inicial de Jeremias era: arrependam-se. Os primeiros 10 capítulos, eles denunciam o pecado de uma forma assim horrorosa. De uma forma, meu Deus, esculhambada. Às vezes as pessoas acham que eu sou meio irreverente, que eu sou meio agressivo com certas palavras. Então vá ler Jeremias, vá ler Ezequiel. Jeremias disse: vocês são como uma jumenta que absorve o vento. E eu tenho uma mente curiosa. O que é uma jumenta que absorve o vento? Já pensou nisso? E durante um tempo, não sei se é verdade ou não, eu fiquei pensando numa jumenta que pensa assim, qual é a direção do vento, e ela fica se masturbando com o vento, né? Ela fica sorvendo o vento. Mas há também uma possibilidade de que seja, ela está tão tarada, né, que ela emite um cheiro e os jumentos vão até ela, né? Seja lá qual for o caso, veja o profeta dizendo isso sobre o povo: vocês são uma jumenta que absorve o vento. E aí tem linguagens bem pesadas mesmo. Ezequiel, que é da mesma época, ele fala assim: vocês são como uma prostituta que se deitou com homens que eles têm o pênis do tamanho do pênis de um cavalo. Isso é um profeta doido, né? Isso são palavrões do Espírito Santo. Isso é repreensão. Ele falou assim: ó, eles têm um membro do tamanho de um cavalo e o fluxo de esperma de jumento. Está lá, profeta Ezequiel, né? Mesma época do profeta Jeremias. Esses profetas eram meio malucos assim, e dava para odiá-los. Se você não acreditava neles, vocês tinham que odiá-los. Ezequiel, em Ezequiel 16, disse: olha, você, Israel, você é como uma menina que, quando você nasceu, ninguém quis você, e você foi jogada no mato. Aí eu ia passando, estava lá você melada ainda nas suas sujeiras do parto. Você estava lá no mato, ninguém te quis. Ezequiel 16. Aí eu peguei você, eu quis, eu levei para criar, eu dei banho, eu perfumei, eu comprei roupas novas, botei brinco, né? Botei uns pendentes. Você ficou incrível. Aí você foi crescendo, os peitos cresceram, você começou a pensar besteira. Ezequiel 16. Ezequiel 16. Aí foi passando uns homens, você foi olhando para os homens. Quer saber o resto da história? Leia Ezequiel 16. É um capítulo enorme, só para descrever o quanto esse povo que foi acolhido por Deus se tornou rebelde. Então a mensagem profética, ela tem esse lado constrangedor. Uma das características do profeta, mesmo o profeta naqueles moldes do Novo Testamento, de 1 Coríntios 14:3, o profeta que corrige, repreende, exorta, consola e edifica, né? Isso é o profeta. Fazer predição é o mínimo. A missão mesmo do profeta mesmo é isso, é mostrar o caminho de Deus. E às vezes uma das características é que o profeta é meio constrangedor, né? Ele deixa as pessoas meio sem graça, porque a linguagem é meio pesada. Tem linguagem de consolo, mas a linguagem é meio pesada. Jeremias, no seu método, vamos dizer assim, ele vai fazer recurso de ilustrações que Deus dá para ele, para demonstrar, ampliar uma verdade, e vai fazer recurso do que pode ser chamado de atos proféticos. Sim, Jeremias vai fazer atos proféticos. Talvez você já tenha ouvido falar que pessoas andam por aí fazendo atos proféticos. E essas pessoas dizem assim: não, nós estamos fazendo esse ato profético para trazer à luz o acontecimento. Nós vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai acontecer. Eu vi um pastor levou uma igreja a ficar rodeando um banco para a libertação financeira de todos os membros
todos os membros da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo isso é besteira. Ah, mas Jeremias fez. Por que Jeremias fez? Só por isso. Porque Deus mandou. Tá bom assim? Deus falou, olha, vai lá no rio Tigre e faz isso, isso e isso. Então Deus mandou, e Deus não está dizendo que por causa desse ato viria uma cura, viria uma prosperidade. Não, esse ato vai ser usado para demonstrar uma mensagem. O objetivo dos atos proféticos era ampliar uma mensagem que talvez o povo não estivesse entendendo bem. Então era usado esse recurso quase que teatral para mostrar isso. Isso não tem nada a ver com as necessidades egoísticas de cada um, né? Porque eu quero minha casa, porque eu quero meu carro, porque eu quero que mais minha cura, eu quero meu marido, quero minha esposa, eu quero que meu filho passe no Enem, então vou fazer um ato profético. Besteira. Nós estamos cercados de gente idiota, gente que está querendo trazer a velha aliança ou o Velho Testamento para os dias de hoje. Gente, por que se chama velho? Faz uma ideia, né? Por que a velha aliança chama-se velha aliança, né? Por que a nova chama nova? Porque é diferente. Aliás, uma coisa fantástica sobre Jeremias é que ele falou sobre a nova aliança, com detalhes. Nós vamos ver, inclusive, o dia que ele falou. Diz como é que ia ser no futuro. E tem gente presa a um passado do deserto, de regras para o deserto, de regras para o templo, de regras jurídicas de Israel. Nós temos uma religiosidade de Velho Testamento. Sim, temos. Uma senhora leu os votos do nazireado na Bíblia e fez um voto de não cortar o cabelo. Aí, ela foi no médico e o médico falou, a senhora está com uns problemas aí na cabeça, umas feridas, a senhora precisa cortar o seu cabelo. Aí ela pensou, mas é voto, como é que eu vou fazer agora? Né? Ela não sabia que não era obrigada, não era necessário, aqueles votos, não precisa mais daquilo. Mas é um voto. Aí ela foi na minha casa e disse, pastor, eu vim aqui, porque eu sei que o sacerdote podia desautorizar uma quebra de voto. Eu vim aqui para o senhor autorizar eu cortar o meu cabelo. Eu digo, irmã, corte, vá na bênção. Nem fui ensinar, nem fui ensinar muito sobre, né? Era uma senhora de idade, não precisa, corte logo, né? O mais rápido possível. Então, infelizmente, pela maneira como o evangelho chegou no Brasil, e talvez até no mundo inteiro, chegou com um ranço judaico, com uma religiosidade de Velho Testamento. Você acredita que no meu primeiro ministério oficial, o pastor leu que se você atrasasse o dízimo, tinha que acrescentar 20%. E ele cobrava 20% das pessoas, né? O Valdomiro não leu isso, porque ele não lê muito a Bíblia. Então, tá todo mundo ferrado, né? 20%, rapaz. Está aqui na Bíblia, 20%, rapaz. Né? Não é 20%? 20%. Então, tinha que acrescentar 1/5. Então, nós somos cheios dessa loucura. Eu quero trazer aqui à tona alguns atos proféticos de Jeremias, para a gente ver a beleza deles, mas também para a gente ser curado de que isso aí são tudo invenções de gente que quer chamar a atenção para si. Está cheio de artista. Cheio de artista. Outro dia tinha em cima de um carro, dando volta pela cidade, vestido de pano de saco. Né? Por quê? Porque ele é um cantor e a cidade não reconhece o valor dele. Vem os cantores de fora e levam uma grana. Aí ele se vestiu de pano de saco e foi reclamar. Eu digo, mas o que o mundo tem a ver com isso, criatura? Se o pessoal não reconhece seu valor, talvez você não tenha um valor, né? Talvez sua música seja só mais uma dessas músicas de 3 notinhas, tipo Hilari, Hilarie, Jesus está aqui, né? Qualquer coisa nessa linha, né? Aí ele fez um ato profético, e vestir-se de pano de saco, né? Aí tem o outro que vai deixar a barba crescer, e não sei o quê, e papá. Tudo gente com problema mental. Uma loucura religiosa tomou conta da cabeça dessas pessoas. Jeremias tem a cabeça no lugar. Ele só vai fazer essas coisas que são malucas, porque
a propósito, Ezequiel é um pouco mais maluco, tá? Bem mais maluco. Mas ele só vai fazer essas coisas porque Deus mandou. Tem algumas ilustrações e alguns atos proféticos. Eu queria começar com uma ilustração, a ilustração dos recabitas. Quem já ouviu falar nos recabitas? Tem nada a ver com cabrito, já ouviu, né? Quem mais? Quem conhece os recabitas? Ok, então vamos conhecer os recabitas, os filhos de Jonadab. Jeremias 35. Nos dias do rei Joaquim, inimigo de Jeremias. Aí Deus disse assim, versículo 2, 35. Aliás, muita gente precisa ser um recabita. Não é obrigado ser, mas talvez pela sua situação você tenha que ser. Que será um recabita, né? Você sabe não, Rosa, o que é um recabita? Querendo saber, eu acho que você... Não sei se você precisa ser uma. Tem nada a ver com cabrita, né? Recabita, vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abisnias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, os filhos de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre a de Maaseías, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse, bebei vinho. Entenda o que está acontecendo. Jeremias chamou esses recabitas, pegou uns vinhos legais e falou, beba aí, galera. Né? Você deve estar pensando, agora eu quero ser um recabita. Calma. Mas eles disseram o quê? Não beberemos. Por que eles disseram? Né? Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca mais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Puxa vida. Havia uma aliança familiar. Aqui ninguém nunca mais vai beber vinho. Biblicamente, é errado beber vinho? Não. E por que os recabitas não bebiam? Porque eles tinham uma aliança de não beber vinho. Lembre, Jeremias é um crítico da aliança feita no tempo do rei. Qual rei? Não? Quem falou? O rei com 8 anos, cara. Josias. Ele é o crítico daquela aliança que foi feita, maior emoção. Ai, faremos aliança. Hoje eu entro numa aliança contigo. Aleluia. E logo que o rei morreu, acabou a aliança. Jeremias é um crítico da aliança. Por que ele está usando o exemplo dos recabitas? Eles só apenas tinham, eles cumpriram a aliança. E Deus está dizendo, faz o seguinte, deve ter sido muito engraçado isso, pega os recabitas todinho, leva para o templo. E faz essa demonstração. Deus diz no versículo 12, que os recabitas, a partir do 12, né, que os recabitas obedeciam à aliança feita com seu pai Jonadab, mas o povo não obedecia à aliança feita com o Senhor. Simples assim a ilustração dos recabitas. Agora vamos ver um ato profético. Deixa eu ver aqui. Que ele continua sendo bom. Vamos ver um ato profético. Jeremias 32. Entenda, a primeira mensagem é arrependam-se. Depois, nem precisa mais se arrepender, agora só se entrega. Só se rende. Nabucodonosor está vindo aí, quando ele chegar, fala,
perdi, né? Essa mensagem era ridícula. E Deus diz, olha, eu estou mandando Nabucodonosor, então renda-se. Depois que veio o cativeiro babilônico, o povo não se rendeu a princípio, apesar de ter sido cercado por 1 ou 2 anos, o que é horrível. Houve destruição, houve morte e tudo mais. Aí agora que foram para o cativeiro babilônico, aí Jeremias fala, 70 anos. Os falsos profetas diziam, eles mudaram a mensagem, né? Não, 2. Passou um pouco mais de tempo, eles falaram, não, vocês vão ficar aqui na Babilônia mesmo. O pessoal já está empregado, já está... eu não sei se vocês assistiram aquela novela lá da Record, mas você percebe que a vida do povo, inclusive, é muito luxuosa a vida do povo no cativeiro babilônico, né? Todo mundo bem vestido, com casas maravilhosas. Não era assim. Mas muita gente ganhou emprego no Estado, o próprio Daniel, né? Seus amigos. A família de Esther trocou até de nome, botou nomes babilônicos. O tio dela, como é o nome dele? Mordecai, né? Mordecai era funcionário do governo, os nomes babilônicos. Esther é um nome, não é um nome bonitinho para se botar, né? Não tem nenhuma Esther não, né? O nome dela era Adassa, né? Esther é o nome da deusa Astarote, né? Mordecai é do deus Marduk. Eles trocavam os nomes para se assimilarem na cultura. Aquela turma de Esther, quem foi naquele retiro sobre Esther, já estava errada, porque cumpriu-se a profecia, 70 anos, e Ciro falou, quem quiser voltar, volte e reconstrua Jerusalém. Eles preferiram ficar lá, porque os falsos profetas falaram, não precisa voltar. É aqui, lá está destruído, lá está acabado. Jeremias agora vai fazer um ato profético de uma compra de um terreno, né? Talvez seja. Ele vai comprar um terreno. Tem muita gente pisando em terreno, dizendo isso aqui vai ser meu, né? Aliás, é outra besteira, outro ato profético patético. Esse negócio de onde pisar a planta do seu pé será seu. Você acredita mesmo nisso? Pisa ali no shopping, já que você acredita nisso, né? Acredita nisso? Qual é o novo condomínio aí que está surgindo assim, o condomínio do sonho, de casas? É o Swiss Park. Então faz o seguinte, entra lá no Swiss Park, não pise em um terreno, pise numa quadra, tá? Uma quadra inteira. Fala, tá aqui, estou pisando. Gente, por que isso não vai acontecer? Até no Mocinho Magalhães. Por que isso não vai acontecer? É a mesma regra de Jeremias. Por que Jeremias fez? Porque Deus mandou. Deus falou isso para Josué, onde pisar a planta do seu pé será seu. E seria. De fato. Do Tigre até o Eufrates, tem que conquistar. Eles conquistaram? Não. Mas se eles tivessem ido, eles só conquistaram 10%. Por isso a confusão até hoje, né? Por isso tanta confusão até hoje. Mas sim, Josué, onde pisasse, enquanto ele tivesse vida, do tigre para lá não, mas do tigre para cá, onde ele pisasse, seria a dele. Por que ele teria que fazer isso? Porque Deus mandou. Deus não mandou você pisar em canto nenhum. Não é assim que se compra terreno. Eu vou lhe dizer como é que se compra terreno. Você pede sabedoria financeira a Deus e diz, Deus, não tenho casa, não tenho dinheiro, né? Como é que é a música lá, né? Do lepo-lepo? A unção do lepo-lepo lá, né? Não tenho grana, não tenho nada. Mas eu sei que tu dás sabedoria para adquirir riquezas, né? Então me dê sabedoria. Aí Deus vai mostrar um plano. Esse plano geralmente inclui poupar. Geralmente, no plano de Deus, geralmente inclui estudar. Estudar. Geralmente inclui trabalhar. Geralmente inclui saber negociar, né? Disciplina. Geralmente inclui ver as oportunidades, ler os classificados o dia inteiro. Às vezes fazer uma proposta que só um louco faz, você não tem nada a perder, né? Fazer uma proposta que só um maluco faria. Você, acredite, você não tem nada a perder. Não é pisando, você pode pisar o quanto você quiser. Não é assim
porque funciona. Não é assim, isso é amassar barro aí. Mas Jeremias comprou um terreno, vamos lá. Porque esse ato profético aqui dele é bem radical. A partir do versículo 1, Jeremias compra um campo. Palavra que veio, né? Diz assim, olha, versículo 2, ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Gente, isso é horrível. Cerco é assim, ninguém entra, ninguém sai. A comida vai acabando, a água vai acabando. Você aguenta isso uma semana, né? 2. Depois de um ano, o povo já está dizendo, invade, pelo amor de Deus, mas acaba com essa tortura, por favor. Eu quero morrer, eu quero minha mãe. Ai, meu Deus do céu, por que isso? Então, o cerco é assim, né? O exército de Nabucodonosor cercava Jerusalém. Gente, não é qualquer exército, é o exército de Nabucodonosor. É o cara que quer o mundo todo. São milhares e milhares e milhares de homens. Uma vez os assírios vieram com 300 mil. Nabucodonosor nem sei com quantos veio. Né? Veio para cá, está todo mundo com o coração na mão. Como está Jeremias? Né? Jeremias continua pregando, fazendo seus... Nem assim o povo crê. O exército está lá fora. Né? Aí diz assim... Jeremias, o profeta, estava encarcerado, está preso, tá? No pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, esse Zedequias é um banana, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo, por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria da mão dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue na mão dos reis da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face. Olha só, o Jeremias está dizendo para o Zedequias, está vendo o rei da Babilônia? Ele vai ficar cara a cara contigo assim, ó. Ele vai olhar para você, ele vai dizer, eu sou o Nabucodonosor. Você quer acreditar no que anda? Você acredita no que andam dizendo de mim por aí? É verdade. Eu mato você. Comporta, eu arranco seus olhos. Inclusive, um dos reis vai perder os 2 olhos, né? Na frente dos filhos, coisa bem barra pesada. Então, Jeremias está dizendo, tu vai ficar face a face com ele. Vai ficar cara a cara. Aí o Zedequias, ao invés de se converter, por que está dizendo isso, Jeremias? Não sei o quê, né? Onde estou? Aqui. 5. 6 diz assim, disse porém Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Tem um tio liso lá que fala, Jeremias, compra aí meu terreno. Sempre tem. Olha, não sei, ela é de uma família de levitas, os levitas tinham suas economiazinhas, né? Veio a mim a palavra, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, o cara está preso, gente, os caras vêm falar de terreno. Aí me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor, ou seja, é de Deus, né? Mas Jeremias não vai comprar por fins egoísticos. Ele diz assim, comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como cópia aberta, dei-o a Baruque, etc, etc. E versículo 14 diz assim, assim diz o Senhor, esse é o ato, né? Toma essa escritura,
essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-o num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Qual é o significado desse ato profético? O povo vai voltar. E como testemunha disso, eu vou pegar um vaso, vou pegar a escritura do terreno, vou enterrar o vaso no terreno, para que quando o pessoal voltar, saber que foi o Senhor que falou através do profeta Jeremias. Tem nada a ver com prosperidade, né? Algum maluco, tem algumas passagens na escritura que eu penso assim, meu Deus, se algum maluco vê isso aqui, né? Vai dizer, olha, a campanha do vaso quebrado enterrado no terreno. A campanha da escritura dentro do vaso, né? Porque o Senhor vai te dar agora a tua casa e etc, etc. Não tem nada a ver com prosperidade. Tem a ver com o cumprimento profético de que o povo vai voltar, vai viver vida normal ainda nesta terra. Vamos para um outro ato profético. Assim diz o Senhor, vai, 19, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. A gente pensa muito nesse vaso, é um vaso, tá? Uma botija é um vaso. A gente pensa muito na história da mensagem de Jeremias, do vaso de Jeremias 18, que é o vaso do oleiro, mas são dois vasos. Tem o de Jeremias 18 e o de Jeremias 19, né? Aí ele vai lá e chama os anciãos, de novo, deve ser muito impactante, né? Chama todos os anciãos com um vaso na mão, né? Mais uma maluquice de Jeremias, né? E aí no versículo 10, primeiro teve uma pregação, diz, olha, vocês vão comer as carnes dos filhos de vocês. Vai ser horrível, gente. Vai ser horrível. Versículo 10 diz, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo, quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, então enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Qual é a lição desse ato profético de Jeremias? É simples, né? O próprio texto já diz, o povo vai ser quebrado. Diferente lá do Jeremias 18, é dizer, eu posso quebrar e refazer, né? Mas agora vou quebrar geral, né? Isso aqui vai se acabar, vocês vão embora daqui, vai ficar um lugar horrível. Vamos para um outro ato profético, Jeremias 27. Esse eu vou só contar rapidamente. Jeremias 27, inclusive Jeremias apanhou por causa disso aqui, tá? Ele pega uns canzis. O que são canzis? São cangas, jugos. Quem foi criado no Nordeste, no sertão, tendo muito contato com cabras, né? Cadê a Renata Colasso? Está por aí, não? Pois é. Tem uma técnica para usar nos bodes e nos porcos. Você pega tipo um triângulo de madeira e coloca no pescoço do bode. Isso é mais ou menos para o bode não passar para a cerca do vizinho. Tem os arames farpados, quando o bode vai passar, esses canzis se engancham, né? Mas tem também os canzis ou o jugo do boi que vai puxar o arado, né? Do cavalo, do burro que vai puxar o arado. Então Jeremias pegou alguma coisa parecida e botou no pescoço e foi lá para o palácio, né? Agora imagina o pregador, o profeta, chega com um negócio daquele, né? Um jugo no pescoço e diz assim, isso aqui é o que o rei da Babilônia vai colocar em vocês, né? E nessa hora tinha lá o Anani, acho que era o Anani, o falso profeta Anani, acho que bateu em Jeremias, tirou os canzis do pescoço dele, despedaçou e falou, eis que te digo,
despedaçarei o jugo de Babilônia. E a galera deve ter dito, eu recebo, alguma coisa assim, nessa linha. E Jeremias vai dizendo que ele é falso. Você é mentiroso, você é falso. Vamos para mais um ato profético. O cinto de linho, de Jeremias 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, e põe sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo, toma o cinto que compraste, e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao rio Eufrates. É longe, tá? O Eufrates não é Israel. É longe. É grande. Tem um demônio aprisionado no rio Eufrates, segundo o livro de Apocalipse. Vai ser solto. Quer nem estar aqui. Tem um menino perigoso lá, né? Ah, Deus. Eu fico pensando, se eu estivesse no rio Eufrates, fosse dar um mergulho, será que eu ia ficar pensando nesse demônio? Assim? É muito grande, né? É isso, será que é uma cobra grande? Vai ao rio Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te e vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao rio Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega ao lombo do homem, assim eu fiz, apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo, e nome, e louvor, e glória, mas não me deram ouvidos. Tem outros atos proféticos. Queridos, vocês percebem que nenhum desses atos proféticos, desses supostos atos, aliás, supostos não, desses atos proféticos, tem a ver com o que se acredita em atos proféticos hoje. Jeremias está fazendo uma denúncia de pecado. Não tem nada a ver com a violência vai acabar. E a mensagem de Jeremias é negativa, ou não é? Ele não está dizendo assim, olha gente, vai ter paz. Não, ele está dizendo, o bicho vai pegar. E eu estou usando essas representações para que vocês entendam que vai ser exatamente assim. Agora, se pensarmos bem, gente, é o povo de Deus. E olha o nível. E a gente critica eles, né? Rapaz, como é que eles chegaram nesse nível? Né? Então é o seguinte, você acha que vai ser diferente com a igreja dos últimos dias? Você já leu sobre a igreja de Laodiceia? Que diz, estou rica e abastada, sou rainha, não preciso de ninguém. Né? Você viu que Jesus Cristo disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você já leu 2 Timóteo capítulo 4, que diz que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e começam uma infinidade de características, apesar da mensagem, e aquilo é dentro da igreja. É dentro da igreja. Então parece que estamos vivendo nos dias de hoje. Fuja do evangelho besterol. Esse evangelho que não tem nada a ver com mensagens do tipo Jeremias.
Esse evangelho que chega para você e diz, olha, haverá paz, né? Profetizo prosperidade, profetizo felicidade sobre a tua vida, não é? Todo mundo massageando o ego de todo mundo. Eu já vejo tua família em Israel o ano que vem. Já ouviu essa profecia? Quem vem de algumas igrejas já ouviu essa profecia tantas vezes, né? Eu vi uma visão, tua família toda em Israel, né? Vejo você casada o ano que vem, minha irmã. Como é que é? Pois é. Então, meus irmãos, às vezes a gente precisa entender que algumas coisas se repetem, que não há nada novo debaixo do sol, que a metodologia dos falsos profetas é sempre a mesma, é tirar vantagens, massageando o ego das outras pessoas ou incutindo medo nas outras pessoas. Naqueles dias eles confiavam em quê? Para não serem destruídos. Eles confiavam no templo. Só olha o templo aqui, cara. Aqui é a cidade do templo. Eles gritavam, templo do Senhor, templo do Senhor. É algo do tipo, Jerusalém é do Senhor Jesus, aqui é a terra de avivamento. Aqui é o celeiro das nações. Bobagem. Quando o fim chegar, você confia em quê? Né? Nos dias de hoje, você confia em quê? Quando você compara os índices de violência, como estão crescendo, você não acha patético demais gente fazendo uma passeata declarando o fim da violência? Você não acha patético demais? Na verdade, nós temos leis frouxas e vou dizer uma coisa para você. Se nada acontecer, eles vão tomar tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Isso não é profecia, é o óbvio. Se não houver um plano de emergência, eles vão tomar tudo. Em várias cidades do país, todo mundo já sabe a regra. Se você entrar no bairro, baixe os vidros. Está de moto, levante a viseira. Se não fizer, a bala come. Inclusive, nossa querida cidade do povo já está mais ou menos nesse nível. Entrou lá, identifique-se, mas o Acre é do Senhor Jesus, né? A cidade do povo é do Senhor Jesus, vamos fazer um ato profético e blá, tudo besteira de gente idiota. Jesus Cristo nunca prometeu o paraíso nesta terra, nunca. O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Nós somos o Jeremias do nosso tempo. Temos que ir contra a maré teológica, temos que ir contra a opinião da maioria, e necessariamente não vai ser bom para nós. As pessoas não vão dizer, poxa, que legal você falar a verdade. Agradeço você. Não, pai, tu é fascista, tu é taxista, tu é uberista, golpista, é um fundamentalista radical, misógino, judaico, patriarcal, cristão, branco, opressor capitalista, protestante, né? Qualquer coisa para te insultar. Não vai ser legal. Ser Jeremias parece que não é muito legal, não é? Mas não é muito legal também estar do outro lado. Porque Jeremias está com Deus, não é? O outro lado está com seus egos, com os ventos de doutrinas, com as suas mensagens idiotas. Falso profeta deveria ser preso. Quando o rio alagou, os caras foram até o rio fazer um ato profético para o rio baixar. Eu fui imediatamente ao rádio falar, eles são canalhas. Eu fui ao rádio. Porque raciocina, o rio já vai baixar. Ele vai ficar alto para sempre? A água está em movimento, ele já está baixando. Num certo sentido, os caras vão lá, ato profético, vai baixar. Aí eu falei no rádio, essa gente não presta. Essa gente, e sabe de uma coisa? Eles acham lindo eu dizer.
Eles acham bonito, eles só não entendem. Mas eles falam assim, pastor, o senhor é tão corajoso. Mas que corajoso, gente! Eu só falei que os caras estão mentindo, porque o rio vai baixar ou não vai? Aí não teve aqueles anos de seca? Não teve os anos de seca? Aí eles foram fazer um ato profético para chover. Eu falei, mas gente, vai chover aqui a Amazônia. Vai fazer um ato profético para chover no Piauí. Né? Pergunta se os profetas de lá querem fazer ato profético. Né? Então é uma gente que se tornou perigosa. Pronto. Fazer a dança da chuva, a dança profética, qualquer coisa assim.